estão bem? Bom dia, Carla. Bom dia, Anne. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um mês, graças a Deus. O mês de maio, o mês mariano. Glória a Deus. Oh, Elias profeta, bom dia, meu irmão. Gio, bom dia. Jéssica, bom dia, paz e bem. Tô na casa dos parentes ainda. Tô falando baixo e vou tentar daquele jeito. Só volto pra casa lá pra quinta-feira. Ainda tem missão aqui amanhã. Tem outra missão amanhã. Acho que só volto na quinta pra casa. Vamos chegando. Bora compartilhar essa live. Você pode compartilhar essa live de duas maneiras. Marcando aqui nos comentários o arroba do seu amigo. Ou enviando para ele aqui através deste aviãozinho aqui, ó. Dispara pra galera esta live. Amém, Sandrinha, bom dia. Bora compartilhem aí a live pelo menos para 5 pessoas. Vou mandar aqui para 5 pessoas aqui do Instagram da Cola de Deus. Pronto. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Grace. Isso, vamos chegando. Se você já compartilhou essa live, já pega a sua Bíblia. Acredito que a maioria esteja em casa. Feriadão, 1º de maio. Creio que a maioria esteja em casa. De boa. Ó, nossa prod já mandou o link lá no grupo do WhatsApp também. Então o link tá lá na nossa comunidade. Você pode compartilhar pelo WhatsApp. Ou você pode marcar o arroba aqui nos comentários do seu amigo, né? O Instagram dele. Ou você pode mandar esta live por este aviãozinho. Trabalhar, irmão. Não, irmão, tô em casa não, tô trabalhando. Isso aí. É, meus amados. Tem gente que não tem jeito, né? Folga. Não tá tendo. Bora compartilhar. Bora marcar aqui a galera nos comentários. Marca aí. Bora se mover. Estamos na 4ª semana da Páscoa. Beleza, enquanto você vai entrando, vai compartilhando, vai pegando sua Bíblia, vamos iniciar então orando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis,
com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Vem neste lugar. Vem nessa hora sobre nós, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Vem sobre cada um de nós, Espírito Santo. Toca-nos no mais profundo, no mais íntimo de todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo de Deus. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Eu preciso de Ti, eu necessito da Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Me ajuda. Me ajuda. Me defenda, Espírito Santo. Me socorre. Diante dessa tribulação, diante dessa intempéries, diante dessa tamanha dificuldade. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha em meu auxílio. Batiza-nos com Teu Espírito, ó Pai. Somos Teus filhos. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Somos Teus filhos, ó Pai. Batiza-nos com Teu Espírito, com Teu fogo, com a Tua presença viva, real. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então pega a sua palavra aí agora. Abra ela em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nos versículos de 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 1 a 18. Foi? Então vamos lá. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comestes com eles. Então Pedro começou a contar-lhes
ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram. Na casa em que nos encontrávamos, tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda sua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só que maravilha. Então, os apóstolos e os irmãos viviam na Judéia e souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Eu não sei se você prestou atenção, mas nós acredito que a maioria já tenha sido pagão. Sido não, já tem vivido como. Nós não somos. A maioria aqui nasce e já é batizado. Então, nós já estivemos em situação de paganismo. Nós já estivemos em situação totalmente contrária à vontade de Deus. Uma situação totalmente contrária ao que é ser um discípulo, ser um irmão em Cristo Jesus, de não viver como filho de Deus. Eu acredito que muitos já tenham passado por isso. É
Raramente nós encontramos alguém que não teve um passado obscuro. Só que este passado, esse tempo que nós vivemos como pagãos, longe da palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui no Café com Jesus, meditando a palavra de Deus. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Isso é sinal que nós temos maravilhas para contar. Nós temos maravilhas para contar. Nós temos testemunho para falar. Ou seja, cada um de nós temos uma mensagem para passar. Cada um de nós temos um testemunho para contar do que a palavra de Deus, do que o Senhor já realizou em nossas vidas, está realizando e realizará ainda mais. E é exatamente isso a missão dos apóstolos. A missão dos apóstolos é anunciar, é fazer novos discípulos. Os apóstolos, eles saem para anunciar. Os apóstolos, eles vão aos lugares para anunciar o Evangelho. Nós que somos missionários aqui na Colo de Deus, nós vamos nos lugares e a nossa pregação é muito dentro de testemunho de vida, daquilo que nós vivemos junto com o Senhor, em comunidade. Então nós vamos até esses lugares, né, como apóstolos, para levar a mensagem, como missionários, né, para levar o testemunho, para entregar a mensagem, o testemunho daquilo que Deus realiza na nossa vida, né? Através da canção, através da pregação, da dança, da arte, enfim. Nós vamos ali para que pessoas, novas pessoas, aderem ao Evangelho. Porque quando nós vamos no retiro, no encontro, nós se deparamos com muitas pessoas que não têm vivência de igreja, que estão ali justamente porque querem ter uma experiência nova em suas vidas e vivem como pagãos, né? Aqueles que não são batizados também são pagãos. Então, quando nós recebemos o batismo, nós se tornamos filhos e filhas de Deus. Mas mesmo se tornando filho e filha de Deus, mesmo recebendo o sacramento do batismo, ao longo da vida, nós acabamos vivendo como pagão, sendo cristão, sendo batizado. Certo? Porque, infelizmente, não são todas as famílias, todas as casas que têm uma catequese desde o início, desde o princípio. Né? Muitos não foram catequizados quando mais novos. Então faltou essa espiritualidade, faltou essa vivência na palavra. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. Pedro entrou na casa de um pagão. Jesus entrava na casa de quem? De cobradores de impostos, de pecadores, de adúlteros. Nós somos chamados a essas pessoas, aos não batizados, aos não catequizados. Milhões
pessoas ainda não ouviram falar do nome de Jesus. Muitas pessoas não ouviram falar do nome de Jesus. Muitas pessoas ainda não ouviram falar do nome de Jesus. Tive uma experiência agora de ir de carona, né, pra missão de BlaBlaCar. E eu fui com pessoas que não conhecem Jesus, né? Conversava, falava do que eu tava indo fazer, e pra eles, novidade. Porque não tem vivência, não conhece. Então a gente tem muito, por isso que Jesus fala que a messe é grande, os operários são poucos. Tem muita missão. A messe é grande, tem muito o que fazer. Então, Jesus não pede pra gente fazer distinção para quem que a gente vai pregar o evangelho e para quem a gente não vai pregar. Não, a gente vai pregar para todos. Todos têm acesso à palavra de Deus. Todos têm acesso. Todos que quiserem. É para todos o evangelho. Então Pedro conta como que foi, ponto a ponto, o que aconteceu nessa missão, nessa visita aos pagãos. Aí ele começa a contar. Ele estava na cidade de Jope e ao fazer oração ele entrou em êxtase e teve a seguinte visão. Ele entrou no mistério do Espírito Santo. Ele entrou, ele mergulhou, no mover espiritual. E aí ele teve uma visão. A visão era: ele viu uma coisa parecida com uma grande toalha que se sustentava pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto dele. Ele olhou atentamente e viu dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu. Depois ouviu uma voz que dizia: levanta, Pedro, mata e come. E ele respondeu: de modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Olha que forte isso aqui, hein? Não chames impuro o que Deus purificou. Porque ele estava falando aqui do paganismo, os impuros, aqueles que vivem longe. Só que aqui ele está tendo uma experiência dos pagãos se convertendo, se purificando. E aí Deus exorta ele: não chames impuro o que Deus já purificou. Deus já fez uma obra. Ele já realizou o impossível. Então, assim, quem é a pessoa que para você é impossível que se converta? Qual é a pessoa que você reza que para você talvez seja impossível que se converta? Você está vivendo uma vida impura, uma vida completamente longe, desregrada, sem sentido. Está vendo a impureza. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. E Ele pode purificar o impuro. Continue orando. Continue orando por essa pessoa. Não desista. Não pare de orar por essa pessoa. Não pare. Deus, Ele tem poder. Ele tem poder para purificar o impuro. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer:
manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para a tua família. Meus amados, nós somos a igreja de Pedro. A igreja católica, apostólica, romana foi fundada em Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Simão, tu serás chamado a partir de agora Pedro. Sobre você eu edificarei a minha igreja. Sobre Pedro, a igreja é edificada. A igreja católica, apostólica, romana é a igreja onde Pedro iniciou, onde ele recebe a missão e ele vai, mesmo negando 3 vezes Jesus, mesmo negando, ou seja, mesmo nós tendo a nossa inclinação ao pecado, Deus usa de misericórdia, de compaixão. E o que Deus prometeu, o que Deus falou, se cumpre, independentemente se eu estou impuro ou puro. Deus é tão misericordioso que Ele usa até mesmo da nossa miséria. A promessa dele, o propósito dele acontece. O propósito dele acontece mesmo nós vivendo uma vida talvez que não seja do agrado dele. Porque a misericórdia de Deus é infinita. E nós que fazemos parte da igreja de Pedro, nós temos a missão como ele, como eu disse, levar a salvação para as pessoas. Levar a salvação para as famílias, para as pessoas, para todas as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os casais, para as famílias. Nós temos a missão de levar a salvação para todos nós discípulos. Logo que Pedro começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aleluia. Da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Quando foi que o Espírito Santo desceu sobre nós? No batismo, o Espírito desce sobre nós. Nas águas, né? O batismo das águas. No batismo do Espírito, o Espírito e o fogo desce sobre nós. Na sala do cenáculo, em Pentecostes, no nosso grupo de oração, no nosso retiro, o Espírito Santo desce sobre nós. O Espírito Santo desce sobre todo aquele que clama, independente se é cristão, pagão, o que for, evangélico, o que for. O Espírito desce sobre todo aquele que clama, todo aquele que pede. O Espírito Santo desce. Onde Jesus está, o Espírito Santo de Deus está. O Espírito Santo de Deus, Ele nos batiza, Ele nos queima poderosamente, Ele queima as nossas imperfeições, Ele queima nossas impurezas, para que nós vamos, ide. Mas antes de ir a gente é um com Deus. Antes de fazer, seja um com Ele. E o Espírito Santo descerá sobre aquelas pessoas que você vai falar, aquelas pessoas que vão te ouvir. O Espírito de Deus virá sobre você e alcançará esses corações que você está evangelizando.
Então, Pedro se lembrou que o Senhor havia dito: João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, no fogo. Deus concedeu a eles o mesmo, preste atenção, Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, o que você precisa fazer? Eu falava isso semana passada, em cima da palavra de Deus, né? Basta crer, basta acreditar. Você só precisa acreditar para você ser batizado no Espírito Santo, para você receber o Espírito Santo, para você receber o fogo de Deus, para o seu coração aquecer, queimar. Você só precisa acreditar. Acredite. Acredite. Creia. Creia no Senhor Jesus. Creia na poderosa palavra de Deus. Creia. Acredite. Você só precisa acreditar. E você receberá o Espírito Santo de Deus. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Aleluia. Aleluia. Olha só. Olha só. Lá no início dessa primeira leitura, quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele. No início da leitura, os judeus estavam discutindo com Pedro. Agora, no final da leitura, ao ouvirem tudo que Pedro contou, ao ouvirem, né, eles ouviram, eles deram acesso, né, eles se humilharam. Eles foram humildes para ouvir a palavra de Pedro. Eles não foram orgulhosos, eles foram humildes. Mesmo eles discutindo com Pedro, eles ouviram Pedro. Eles não foram donos da verdade. Eles ouviram Pedro. Só um minuto, gente. Então eles ouviram a voz de Pedro, acalmaram o coração e glorificaram a Deus, dizendo que também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Olha que bênção. Glória a Deus. Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que levam-os para a vida. E quem é a vida? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro lugar, não há outro caminho, não há outra direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode mudar, transformar uma pessoa. Só Ele tem o poder de transformar a sua vida. Transformar o que você está vivendo. Transformar aquilo que não está em concordância, em coerência à vontade de Deus. Volte para Ele. Volte o seu olhar para Ele. Volte a sua intimidade com Ele. Volte a ter comunhão com Ele. E você viverá para sempre. Para sempre. Amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus. Vamos ao salmo de hoje então. Salmo 41, versículos de 2 a 3. O Salmo 42.
versículos de 3 a 4. Aleluia. A resposta então do Salmo, diante dessa primeira leitura, é: minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Escreve aqui nos comentários: a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Declare isso, que a sua alma, como a do salmista, também suspira, anseia pela presença de Deus, pelo Deus vivo, pelo Cristo vivo. Ele vive, Ele reina, Ele está no meio de nós. Diz para Ele que a sua alma suspira por Ele. Suspira por Ele. Sua alma tem sede, fome da presença dEle. A presença dEle é o que a nossa alma precisa. Nós precisamos dEle para que aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos pessimistas vão embora. Vão embora em nome de Jesus, para que Ele nunca mais volte. Então, diga para o Senhor que a sua alma anseia por Ele, suspira por Ele. A nossa alma precisa dEle, precisa do Senhor, precisa do Espírito Santo para mandar embora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem dEle. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes. A corça não vive sem água, assim como nós não vivemos sem Ele na nossa alma, Ele na nossa vida. A corça suspira igualmente. Assim como a corça suspira, a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Aleluia. Assim como a corça suspira pelas águas, eu e você devemos suspirar, ansiar pela presença de Deus, pela união com Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Quando nós teremos a alegria de ver a face de Deus? Quando nós acreditarmos em Deus, quando nós confiarmos em Deus, quando nós vivermos a vontade de Deus, o mandamento da lei de Deus, quando nós nos purificarmos das nossas impurezas, nós veremos a Deus. E para isso, você não precisa passar dessa vida ainda. Você consegue ver a face de Deus aqui. Você consegue ter a graça de ver a face de Deus nessa vida, neste mundo. Nós temos a graça de ver a face de Deus no irmão, na Eucaristia, na palavra, como nós estamos vendo. É a face de Cristo, é o Cristo vivo. Nós somos a imagem, a semelhança do Deus vivo. Nós vemos, nós temos a graça de presenciar, de viver, de ver a face do Altíssimo. Basta acreditar. Isso é fé. É pela fé que nós veremos a face de Deus. É pela fé que a nossa alma será saciada. Pela fé. Acreditar é ter fé. E acreditar em algo que você não vê aos olhos nus, mas aos olhos da fé.
é crer no sobrenatural, é crer no invisível, mas saber que existe, que está ali. Você sente, você não vê, mas você sente. Você sente a presença de Deus. Você sente quando o Espírito Santo vem, quando ele aquece o seu coração, a sua alma. Você começa a sentir um arrepio, você começa a sentir algo diferente. É a presença de Deus. Você não vê, mas sente. Pela fé, pelos olhos da fé, pelo ouvir da fé, pelo sentir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração sentiu aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Você só precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você só precisa acreditar em Deus sobre todas as coisas, e você verá a face de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Eles serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, né? Até postei essa canção nos meus stories ontem. Alegria da minha juventude, da Toca de Assis, que canta exatamente esse versículo 4 do Salmo 42. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Louve, agradeça, bendiga o Senhor. Em tudo dai graças, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Louve, bendiga, cante ao Senhor. Coloca aí um louvor, uma canção de adoração, de louvor. Louve, louve, mas não murmure, não reclame, não seja ingrato. Em nome de Jesus, louve, bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao evangelho lindo. Ontem o evangelho na Santa Missa foi o evangelho do bom pastor. Nós vamos dar sequência ao evangelho de ontem. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. O Evangelho, capítulo 10 de João, que fala do bom pastor, né? E é graças a ele que nós estamos aqui, né? Ele é a minha referência. É nele que eu inspiro. É por causa dele que eu tenho esse chamado a ser pastor, né? Para vocês, né? Que eu considero minhas ovelhas, minhas ovelhinhas, meus amados, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz.
e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo, gente. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Jesus, ele deu a vida dele por você, por amor a você. E sabe o que você precisa fazer? Só uma coisa. Basta uma palavra e você será salvo. Crer, acreditar. Você só precisa acreditar que ele deu a vida por amor a você. Ele deu a vida por amor a você. E ele não te pediu nada em troca. Ele não quer nada de você. Ele não quer nada de você. Você só precisa acreditar. É uma atitude sua. De acreditar que ele deu a vida por você. De acreditar que ele se entregou no madeiro da cruz por amor a você. Que ele te ama. Ele age com misericórdia, com compaixão. Ele te acolhe. Ele não te julga, ele não te condena. Ele não aponta o dedo para você. Esse é o bom pastor. Ele deu a vida por você. Então todos os seus pecados foram perdoados. Todos os seus pecados foram eliminados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Todos. Só existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia. Blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É simples. É não acreditar na vida que ele deu por você. É você não acreditar que ele morreu na cruz por amor a você. Esse é o único pecado que não tem perdão. Porque você não acredita. Então você está blasfemando. Você está indo contra a verdade. Você não acredita. Esse é o único pecado que, se você não acreditar, se você não crer até o último suspiro da vida, seu destino já tá pronto para o Sheol, o inferno. Porque você não acredita. Não é porque você está indo para lá, porque Deus está te enviando. Não, porque você mesmo está se enviando. Não está crendo, não está acreditando. Tipo, não está botando fé, sabe? Bota fé, acredita. Ele não te julga, ele não te condena, independentemente do que você fez. Seu pecado é esterco para o Senhor, é adubo para a salvação da tua alma. Como eu dizia, é testemunho. A sua vida que você estava vivendo de paganismo, que talvez algumas pessoas ainda estejam vivendo, é adubo, é esterco para adubar, para nascer um novo homem, uma nova mulher, para a honra e glória de Jesus. Deus, de todo mal, Deus tira o bem. Deus aproveita tudo, Ele recicla tudo. Ele restaura tudo. Ele pega os caquinhos e restaura. Nada é perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Para Deus nada é impossível. Ele quer. Ele quer. Ele pode. Só que você precisa querer. Você precisa deixar. Você precisa autorizar. Senão ele não faz. Ele não é mal educado. Ele está à porta e bate. Ele está à sua porta batendo. O bom pastor está na sua porta batendo, perguntando, pedindo se pode entrar. Você é livre para escolher. Você não é obrigado. Você tem liberdade para escolher se você vai permitir ou não.
O mercenário, ao contrário do bom pastor, o mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O mercenário, que não é um bom pastor, ele está vendo o lobo chegar, o demônio chegar. Em vez dele cuidar das ovelhas, em vez dele proteger as ovelhas, ele foge, ele corre, ele deixa as ovelhas abandonadas a ver navios. Deixa as ovelhas desprotegidas. E eu vou te falar quando isso acontece na sua vida. Quando o seu pai sai de casa. Quando o seu pai te abandona. Acontece isso. Acontece isso. O seu pai deveria ser um bom pastor. Pai, pastor, padre. Paternidade. O mundo sofre. Você sofre por conta da falta de paternidade. Porque a sua referência, aquele que deveria ser seu bom pastor, seu pastor ali, seu pai, aquele que cuida de você na hora que vem a tribulação, na hora que vem a dor, o sofrimento, a angústia, ele não está presente. Pesado, né? O mercenário, aquele que abandona os filhos por causa de mulher, por causa de dinheiro, por causa de tantas outras coisas. E quem é que sofre? As ovelhas, os filhos é quem sofre, vendo o pai, o pastor indo embora, o coordenador, o líder, o fundador partindo e deixando as ovelhas. O lobo as ataca e dispersa. Aí as ovelhas dispersam. Aí depois, para reunir de volta essas ovelhas, não é simples, não é fácil. Não é fácil as ovelhas ouvir a voz de outro pastor, do padrasto, do outro líder, do outro coordenador, do outro moderador. Não é fácil. Leva-se tempo, porque as ovelhas se dispersaram. Cada um foi para um lado. Tem ovelhas que vai atrás do mau pastor, do mercenário, que são os dependentes emocionais. Vão atrás, mesmo sabendo que está errado, a pessoa vai atrás, porque ela está dependente, ela ficou dependente de pessoas e não da graça de Deus, não de Jesus. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Ele não se importa. Então aquele que é seu líder, aquele que é seu coordenador, aquele que é seu pai, deve ser um bom pastor. Se ele não é um bom pastor, ele é um mercenário. Mas Cristo é o bom pastor. E ele repete: eu sou o bom pastor. Eu estou contigo todos os dias. Pode o seu pai te abandonar. Pode seu líder te abandonar. Pode seu coordenador te abandonar. Mas eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. Por que aconteceu isso, capitã? Porque Jesus reina na sua casa. Você declarou o senhorio de Jesus na sua casa.
Então você não está sozinha. Você tem um bom pastor na sua casa. A sua casa, você e sua casa serve ao Senhor. Serve ao Senhor. Você colocou Jesus no trono. Colocou ele de volta no trono, o bom pastor. Porque o verdadeiro pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. Sabe exatamente o que as ovelhas estão passando. Conhece as suas ovelhas. Tem pessoas aqui que há muito tempo eu conheço. Só de falar um pouco, posso ficar tempo sem falar, mas eu conheço essa ovelha. Eu sei o que essa ovelha está fazendo. E quando eu percebo que essa ovelha está desgarrando, eu vou atrás da ovelha. Né? E as ovelhas estão aqui, sabem o que eu estou falando. Né? Então por quê? Eu conheço, o pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas o conhecem. Conhecem o pastor. Sabe quem é o pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim como a ovelha conhece o pastor conhece a ovelha. E o pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida para as ovelhas, que dá atenção para as ovelhas, que cuida das ovelhas, que ouve as ovelhas, que direciona as ovelhas, que acolhe, que cuida, que ama, não julga, não condena, não está interessado no seu pecado. Não importa o que você fez de errado, não importa o pecado que você cometeu. O pastor está aqui para te acolher, para te amar, para te direcionar, para te mostrar de volta o caminho. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Olha só como essa palavra vem de encontro com a primeira leitura, que Pedro estava pregando o evangelho para os pagãos. O evangelho está confirmando exatamente isso. O evangelho está confirmando exatamente isso. Ó. Jesus está dizendo, tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, que não são judeus, não são católicos, não são cristãos. Também a elas devo conduzir, também devo conduzir os pagãos. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá uma promessa de Deus. Haverá um só rebanho, um só pastor. O bom pastor, que é o bom pastor para todos. Para os cristãos, para os evangélicos, para os pagãos, para os ateus, para todos. É promessa de Deus, haverá, eu creio. Haverá um só rebanho, um só coração, uma só alma. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Porque eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida para que outros tenham vida. O Pai, por isso que o Pai me ama. Porque eu estou dando a minha vida. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu nasci. Para dar a vida para que outros vivam. Nós nascemos para isso. Todos nós. Nascemos para conhecer, amar e se unir a Deus. E para que outras vidas conheçam, amem e se unam a Deus. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Só Ele
Só Ele tem a autoridade de dar e tirar a vida de alguém. Ninguém tem. É mandamento não matar. Nós não temos o direito, não temos autoridade para tirar a vida de ninguém. E a vida que vocês mulheres dão porque antes de vocês darem a vida, Deus já havia pensado e sonhado nessa vida. Deus usa você, o seu ventre, para você gerar vida. Mas antes de você gerar, Deus já havia pensado, sonhado, planejado a vida dessa pessoa que está vindo pelo seu ventre. Olha que poderoso, né? Porque só Ele tem o poder, a autoridade de dar e tirar a vida de alguém. Esse é o nosso bom pastor. Aleluia. Amém, aleluia, glória a Deus. Que liturgia maravilhosa, né, meus amados? Começando o mês de maio já com uma liturgia maravilhosa. Nosso pastoreio é de vida, sempre levando a verdade a todos que o bom pastor colocar no nosso caminho. Exatamente, minha amiga Eli. É isso. Nós só precisamos fazer isso. Dar a nossa vida. Se dispor para o outro. Dar o nosso ouvido para o outro. Dar a nossa presença para o outro. Dar o nosso tempo de qualidade para o outro. Só isso que nós precisamos para que o outro tenha vida. Amém, meus irmãos, amém, minhas ovelhas queridas. Deus seja louvado pelo dom da vida de cada um de vocês. Que vocês sejam muito felizes nesse dia de hoje, né? Nesse feriado aí, você vai poder curtir sua família. Curta, aproveite, ame-os, dê tempo de qualidade para eles. E é isso, tamo junto até que ele venha. E amanhã estamos de volta, então, no mesmo horário, 6h31. Eu espero você. Convide mais ovelhas para este rebanho. E é nóis. Beijo no coração. Tamo junto. É nóis.